Olá, meu nome é André e gostaria, nesse tempo aqui nosso, compartilhar com vocês um pouco sobre abordagem educacional por princípios e sua aplicação na família ou no ensino domiciliar. Para começar o nosso papo, eu preciso definir com você o que é abordagem educacional por princípios. A definição oficial brasileira foi elaborada pela Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, que, embora seja uma associação de escolas, tem também no seu planejamento e no coração apoiar famílias que querem educar os filhos em casa. E a definição diz o seguinte: a abordagem educacional por princípios é uma concepção de ensino e aprendizagem, ou seja, ela se preocupa com quem ensina, com o mestre, mas também com quem aprende, o seu aluno, o seu filho, que parte do raciocínio sobre verdades bíblicas e identifica os fundamentos do conhecimento. Para a educação por princípios, a Bíblia é o centro de todo conhecimento. Então, qualquer aula, qualquer pesquisa, qualquer tempo de aprendizado, ele começa nas Escrituras. Obviamente, você pode depois, em seguida, procurar novas enciclopédias, procurar novas fontes de consulta, ver documentos, ver outros livros e completar o seu estudo ou adquirir mais informações e julgar tudo isso à luz da palavra de Deus. E a preocupação não é um processo conteudista que ensina tudo para quem aprende sobre aquele determinado assunto, mas é, no assunto estudado, identificar os fundamentos daquilo que se vai ensinar, crendo que, plantados os fundamentos, o próprio aluno pode fazer frutificar o que vem em seguida. A definição segue dizendo que essa abordagem educacional conduz à reflexão de causa e efeito, visando produzir entendimento realizador e caráter cristão. Por ser princípio uma palavra muito genérica, quando nós tratamos a abordagem educacional por princípios, é muito fácil confundir com qualquer atividade que levante princípios cristãos ou princípios de vida. Mas não é isso que nós estamos querendo dizer. Quando nós usamos a palavra princípio aqui, o que está dentro, embutido na definição dela, é o que eu acabei de ler. Uma reflexão baseada em causa e efeito. Por quê? Para nós, princípio é uma verdade tão condensada que, se plantada no coração e na mente do seu aluno, do seu filho, ela vai se expandir, ela vai trazer efeitos, ela é a causa, mas ela vai produzir efeitos muito maiores do que você dar a ele um conhecimento de caráter enciclopédico. E visa produzir duas coisas: um crente que pensa, mas um crente piedoso também. Um aluno que pensa, que tem entendimento realizador, mas também que tem caráter cristão. A definição ainda segue dizendo que a aplicação consistente dessa abordagem educacional contribui para formar erudição. Nós não queremos gente com conhecimento básico, nós não queremos gente com conhecimento popular. Sim, que saiba interagir com todo nível de gente, mas queremos eruditos que tenham cosmovisão cristã e que sejam líderes servidores, que almejem ocupar posições na vida e na sociedade para servir, não só para se dar bem, aptos a cumprir o propósito de Deus com suas vocações. Quando nós encaramos essa definição e olhamos para os nossos filhos, a gente já não pensa mais em profissão, carreira, mas a gente pensa em vocação. Um adulto que foi bem educado, que teve na sua vida, quando criança, aplicado uma metodologia como esta, ele cresce realizado, satisfeito e competente naquilo que faz, porque ele usa os seus dons, usa os seus talentos, tem o que necessita para viver e serve a Deus e a comunidade com sua vocação na profissão ou na carreira que escolheu. Tudo bem, eu queria levantar depois com vocês quais são os diferenciais da abordagem educacional por princípios. Nós já vimos a definição. Você pode conferir essa definição no site da ESEP. Mas eu queria pontuar para vocês quais são algumas coisas singulares dessa abordagem, ou que a tornam singular. E a primeira delas é uma abordagem tutorial. O que é abordagem tutorial? É um ensino não massificado. Eu posso ter 2, 3, 4 filhos, mas eu não vou ensinar os 4 da mesma maneira. Cada um aprende de um jeito, cada um tem uma inclinação, cada um deles tem um ponto forte. E nessa abordagem tutorial, eu vou identificar isso e vou usar isso a favor daquele que eu estou ensinando e a favor do aprendizado dele. Não significa que ele vai aprender só o que gosta, mas ele vai aprender pela maneira que é mais eficaz para ele, para que ele cresça
e para que ele aprenda. A abordagem tutorial não é uma coisa comum nas abordagens educacionais dos dias de hoje. Preste atenção. Massificar a abordagem não é só colocar um monte de crianças numa mesma sala. Massificar a abordagem é você ser refém de um material. Você usar ou fazer só o que o material manda. Você seguir apenas um livro didático e não estender as fronteiras do seu estudo para além daquele livro. A abordagem tutorial se centra no processo de aprendizagem a partir de várias fontes para que aquele aluno possa conhecer e ser melhor de acordo com aquilo que nós estamos conversando aqui. O segundo diferencial é a maneira como nós tratamos produção de registro. A EP tradicionalmente não usa livros didáticos ou sistemas de ensino como base para o seu ensino. Ela usa a produção de registro como prova do domínio pessoal do conteúdo por professor e aluno, por pai e filho. O que significa isso? Depois de estudar um assunto, você vai treinar o seu filho para escrever sobre ele, de forma que alguns anos mais tarde ele tenha a fonte de consulta que ele próprio produziu. E pode amadurecer as conclusões a que chegou numa idade mais tenra e tornar isso mais profundo com o passar dos anos. Não é só um caderno, não é só um lugar de exercícios e copiar coisas. É um lugar de escrever e produzir conclusões, opiniões e de registrar o raciocínio. Mas há outro diferencial que é muito mais caro para nós, porque ele é o coração da prática da EP. E é a maneira como se estuda. Bom, como nós estudamos? Estudamos aplicando 4 passos para a pesquisa. Eu queria dizer para você que uma vez que você aprende esses passos, você nunca mais vai estudar qualquer assunto de outra maneira. São passos úteis, inclusive, para você, pai, estudar. Quanto mais para ensinar o seu filho, que tem toda uma carreira acadêmica pela frente. E o primeiro passo desse processo de pesquisa é pesquisar. O que nós fazemos em pesquisar? Identificamos os fundamentos e o vocabulário básico daquele assunto. Nós vamos tanto ao dicionário, para identificar como o vocábulo é definido ali, quanto a palavra de Deus, para entender como a palavra de Deus usa ou não, e em quais contextos ela usa a palavra que nós estamos estudando. O que se espera no final dessa parte da pesquisa é que nós consigamos montar ou elaborar um glossário, um vocabulário do assunto que estamos estudando. Quando o seu filho entender e compreender cada parte do vocabulário, ele está apto a estudar a disciplina, porque já domina os conceitos fundamentais para o entendimento de tudo o que ele vai ver no desenrolar do seu estudo. Muito bem, chegamos ao segundo passo. O segundo passo é raciocinar. Ao raciocinar, nós queremos identificar princípios. O que são princípios? Verdades condensadas naquele assunto que estamos estudando. A EP costuma sistematizar o seu ensino em 7 princípios governamentais. O que nós queremos dizer com isso? São 7 princípios que vão conduzir a sua forma de ver o mundo. Muita gente confunde, achando que nós afirmamos que esses são os únicos 7 princípios bíblicos. Mas não é isso que ensinamos. Ensinamos que eles são 7 princípios bíblicos de governo, que governam nossa maneira de pensar. Vamos identificar esses princípios em cada disciplina. Eles são, você pode fazer isso usando a palavra, você pode memorizar os 7 usando a palavra camisas. Então, olha só. C de caráter, A de autogoverno, M de mordomia, I de individualidade, S de soberania, A de aliança e S de semeadura e colheita. Exige um pouco de prática e você precisa de uma certa capacitação e treinamento para isso. Mas com o tempo, você vai ver naturalmente, sem forçar nenhum conteúdo ou texto bíblico, que é possível sistematizar nosso pensamento em princípios que tem correlação com a nossa cosmovisão e que tem correlação com todo mundo em que nós vivemos. Terceira parte do processo de pesquisa é o relacionar. O que significa relacionar? Relacionar significa aplicar. E como a própria palavra diz, correlacionar com outras áreas de conhecimento. Um dos grandes prejuízos da educação no nosso tempo é que oferecemos à nova geração um currículo fragmentado, que não conversa entre si. Quase que colocamos o conhecimento em cápsulas e distribuímos uma série de cápsulas e elas não são conectadas. Aqui nessa parte do estudo,
Nós queremos que nosso filho conecte o que ele está aprendendo de novo com várias outras áreas. Então ele pode relacionar o que aprendeu novo ao que já sabia, é uma correlação possível. Ele pode relacionar aquela disciplina com outras disciplinas. Ele pode relacionar aquilo que está aprendendo, a vida pessoal, a vida acadêmica, a vida cristã, a vida comunitária. Enfim, os relacionamentos são inúmeros. Depende do assunto e da forma que é conduzida e da descoberta que você e seu filho vão fazer no processo. Por último, como treino para erudição, inclusive, nós queremos registrar. E o registro pode ser um ensaio, um poema, uma música, uma peça de teatro, uma poesia, enfim, qualquer coisa que mostre que, dominando o conhecimento, eu consigo produzir algo que exiba o meu entendimento, algo que deixe claro o que eu aprendi durante aquele processo de pesquisa. Nessa maneira de ensinar, algumas coisas vão saltar aos seus olhos. Primeiro, cada indivíduo é um e é único. E segundo, nós trabalhamos por desenvolvimento de caráter e autogoverno cristão. De posse de uma perspectiva providencial da história. O que é uma perspectiva providencial da história? É Deus supervisionando e decidindo em cada parte dela. Principalmente governando cada fato e história de cada nação, para que cada grupo seja atingido pelo Evangelho e pela influência do cristianismo. Essa abordagem educacional demanda que a família é a preponderante na educação. Tem parte ativa. Os filhos não estudam sozinhos, completamente sozinhos, ainda que sejam autodidatas. Eles podem ler, podem pesquisar sozinhos, mas eles têm o guia de um mestre que dominou o conhecimento antes dele. E no caso, é você, pai, é você, mãe. Queria caminhar um pouco mais com vocês, mostrando como a Bíblia vê família e por que a família é tão importante para nós e como essa maneira de raciocinar por princípios tem a ver com isso. E eu quero começar chamando a sua atenção para a família de Adão e Eva. Com essa família nós aprendemos que geramos vida como grupo familiar, como família que Deus instituiu. O primeiro casal recebeu a ordem de ser fecundo. Nós não vemos isso muito hoje, mas o mundo começa com a unidade básica chamada família. Ao lutar contra a família ou ao destruir a família, a sociedade atenta contra a sua própria origem e contra a sua segurança, ou contra a maneira como basicamente ela é formada. Ao tirar a preponderância do pai, ao destoar a família, nós estamos destoando o governo de toda a nossa sociedade e às vezes não nos damos conta disso. É só você perceber o que acontece com a geração de Caim em Gênesis 4. Gente muito inteligente, que desenvolve tecnologia, que urbaniza uma cidade, mas que também, desgovernado, longe de Deus, produz crime, violência e todo tipo de podridão que acaba trazendo perturbação para a sociedade toda. A segunda família que eu gostaria de chamar a sua atenção é a família de Noé. Noé mostra para nós que na família nós geramos caráter. Isso porque você é o primeiro governante, é o primeiro chefe, é o primeiro supervisor com quem o seu filho vai aprender a lidar. Noé tinha uma marca impressionante que foi destacada por Deus quando o chamou para construir a arca. Ele tinha um caráter íntegro e desenvolveu ainda mais o seu caráter por meio do trabalho de construir a arca. E na família que nós, dentro da arca que o Senhor nos deu, produzimos caráter e serviço por meio de trabalho. A família de Abraão também nos ensina, porque o chamado dele é desenvolvido por meio da geração de família. Abraão tinha um chamado familiar. A partir da sua família, uma nação seria formada. E essa nação teria uma missão. E a missão dessa nação alcançaria o mundo. Na família, nós geramos esse conceito de missão. Ensinamos cosmovisão que possibilita que o filho se torne um cristão pensante e um líder servidor, submisso primeiramente a Deus e depois aos pais, e então às autoridades que obedecem às ordens de Deus. Paul Gelli, que escreve sobre educação por princípios, no livro Ensino e Discipulado, diz o seguinte: a família é uma instituição essencial que produz os recursos e o caráter necessários para a sobrevivência tanto da igreja como do Estado.
Quero convidar você para seguir comigo nesse estudo. E agora vou passar pelos 7 princípios, obviamente de maneira rápida e sucinta, mas queria que você percebesse como cada um desses princípios é perfeitamente aplicado à família. E vamos começar com caráter. Ainda citando Paul Jenny, ele diz: aplicamos a quantidade adequada de liderança e pressão em nossos filhos a fim de moldar hábitos de trabalho e de produtividade. Quando cultivamos o princípio do caráter em casa, queremos ensinar que servir é privilégio e trabalho é bênção. Que em casa todos têm as tarefas que competem a cada um para que a casa tenha um ambiente saudável, organizado e bom para todos. Quando nós estamos desenvolvendo caráter em casa, nós queremos servir os vizinhos, nós queremos servir o condomínio, nós queremos dar exemplo de como não pensamos em nós mesmos e como isso é marca de caráter cristão. Algumas coisas você pode fazer para ensinar caráter ao seu filho. Por exemplo, estudar a vida de homens e mulheres notáveis e ressaltar o seu caráter. Outro exemplo é escolher qualidades de caráter e estudá-la nas devocionais em família. Que tal assistir filmes de pessoas inspiradoras e depois conversar sobre o que eles desenvolveram como caráter cristão naquele filme? Outro princípio importante para nós é o princípio de mordomia. Eu preciso voltar ao Paul Jenny cada vez que eu defino um princípio. E ele diz o seguinte: ensinamos e mostramos aos nossos filhos a necessidade de prestar contas daquilo que lhes foi confiado e que eles são capazes de produzir. E a primeira coisa que nós ensinamos os filhos que eles vão prestar contas é da sua consciência, que deve estar limpa, para que o Espírito de Deus toque e mostre quando nós estamos nos desviando da vontade do Senhor. Na prática, nós devemos criar em casa um sistema leve de prestação de contas. Um sistema de organização e de tarefas que a criança possa cumprir, que não seja maior que ela. Devemos ajudá-la a enxergar os limites e a dar conta de quando elas ultrapassaram esses limites e por quê. E devemos abastecer a sua mente com um conteúdo que ajude que essas crianças tenham padrões santos e tenham padrões de consciência limpa dentro do seu ser. O que podemos fazer na prática para desenvolver mordomia? Primeira coisa, listar prioridades e padrões de organização. Comemorar o alcance de metas e execução de tarefas bem feitas. Deixar claro os deveres e trabalhos de cada um. Ter cofrinhos, por exemplo, para economizar dinheiro para determinados projetos familiares. Bom, já passamos por caráter e por mordomia. Agora, vamos para um dos princípios muito importantes e basilares no sistema como um todo, que é o princípio de autogoverno. E aqui Paul Jenny diz: ensinamos nossos filhos a planejar com antecedência, para lidar com consequências, como gerar ideias corretas para produzir boas ações. Autogoverno é obediência. Autogoverno é responder em obediência ao Senhor. Embora a palavra diga autogoverno, ela significa governo submisso a Deus da própria vida. Como pais, nós devemos treinar que os nossos filhos nos obedeçam. Neste livro, Paul Jenny parafraseia o texto de João e diz assim: se seu filho não pode ouvir a você que ele vê, como vai ouvir a Deus que ele não vê? Enquanto treinamos nossos filhos a que respondamos a nós como suas autoridades, os treinamos também a se submeter ao Senhor. O que nós podemos fazer para ajudar esses meninos a entender autogoverno? Podemos estudar temas nas Escrituras que mostram como controlar a carne é uma tarefa difícil e constante. Por exemplo, Tiago enfatiza muito o controle da língua. E o exercício de governo da língua é um excelente exercício de autogoverno. Precisamos conversar e praticar perdão quando o autogoverno é perdido e ferimos uns aos outros na família. Precisamos estudar com eles como é formado esse padrão interno de valores, de crenças cristãs que transborda para o comportamento. E que, quando nós não nos comportamos da maneira esperada, há algo errado dentro do nosso coração. Nós deveríamos ter tomado uma decisão diferente antes de seguir com o que nós estamos trabalhando. O próximo princípio que gostaria de trabalhar com vocês é de semeadura e colheita. E aqui nós estamos dizendo para ensinar o filho a buscar a recompensa e não esperar que outro a dê. Ele não gera uma expectativa de vida que outras pessoas vão facilitar o seu caminho, mas ele vai trabalhar para que ele siga o caminho que ele planeja ou almeja para isso. Isso significa
deixar que os filhos aprendam com os erros, deixar que eles pensem uma maneira de corrigir os erros, levá-los a isso, ensiná-los a planejar tempo de estudo, ensiná-los a planejar resultado enquanto pensam na sua rotina e na sua agenda do dia a dia. Algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar os filhos a entenderem esse princípio é estudar provérbios, mostrando como provérbios ensina a plantar para colher. Estudar o próprio processo de plantio da criação do Senhor, ver os vários tipos de semente e como cada tipo de semente dá uma coisa diferente. Analisar a vida de personagens bíblicos e perceber o que eles escolheram, o que eles plantaram e por que eles escolheram de acordo com o que plantaram. E quem sabe também personagens históricos que abençoaram toda a humanidade porque foram persistentes no trabalho que fizeram e planejaram para alcançar aquele resultado. Listar bênçãos que a família tem hoje, que é fruto do planejamento que fez em um determinado tempo. Estamos ainda no princípio de soberania. E aqui nós temos que lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele delegou o poder à família. Ele entregou a família e a outras esferas de soberania, poder de governo. Então, na família, quem governa é o pai. E outro governante de outra esfera de governo não deveria interferir na família. Na igreja, há liderança. E na nação, há liderança. Vamos ensinar as crianças que o governo, de acordo com o caráter de Deus, é um governo descentralizado e jurisdicional. A própria Trindade é um exemplo de governo descentralizado, em que as pessoas dividem as tarefas e cada um, mesmo tendo interdependência, cumprem aquilo que precisam cumprir. Na família, os pais são a autoridade e eles representam o Senhor na vida dos filhos. Aqui, nós devemos mostrar e ensinar aos filhos do dia a dia qual é o papel deles e qual é o nosso papel. Analisar o que significa liderança, elaborar o que chamamos um gráfico de autoridade, que mostra Deus como autoridade sobre todos nós, pois em casa os pais e então os alunos, para que eles entendam que por meio de nós, pais, deveria fluir o governo do Senhor Deus sobre a vida da família toda. Obviamente, isso exige de você também, pai, pensar, estudar, autogovernar sua vida de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Outro princípio muito importante é o princípio de individualidade. E aqui, de maneira nenhuma, nós estamos tratando de individualismo. E precisamos ressaltar que o princípio da individualidade é o princípio da individualidade de Deus, ou seja, ele é pessoa que não é misturado com a criação, mas é um indivíduo digno de ser adorado e admirado, que criou tudo e nos criou indivíduos com qualidades e peculiaridades próprias e definidas, com história, com experiência de vida, com papel definido e diferente do outro. Somos como flocos de neve, que cada um tem a própria identidade. Não importa quantos deles caem, eles são diferentes entre si. E nós precisamos ensinar isso na família. Que na família somos indivíduos. Depois nós vamos falar de aliança, que é o que nos mantém juntos. Nós somos indivíduos valorizados, criados por Deus, usados por Ele na vida de uns pelos outros. Assim, o que nós fazemos? Não usamos no nosso dia a dia ridicularização com outros membros da família, evitamos linguagem pejorativa em relação a outros indivíduos, celebramos as aptidões e qualidades de cada um, oramos pelas nações e louvamos a Deus por elas e aprendemos a respeitar o estrangeiro e a desejar levar o evangelho para eles. Ensinamos as diferenças entre os membros da família e mostramos como ser diferente nos ajuda a completar o trabalho uns dos outros como família, depois como igreja, depois como sociedade. Como é que nós podemos ensinar esse princípio na nossa casa? Há várias marcas de individualidade no seu dia a dia. Por exemplo, a cor que você mais gosta é diferente da cor que o seu filho mais gosta, às vezes, ou é diferente da cor que o irmão dele mais gosta. Devemos mostrar isso, como nos organizamos, o cheiro que gostamos mais, a roupa preferida, a atividade preferida, todas essas são marcas de individualidade. Bom, nós não nos regemos apenas pela nossa individualidade. Às vezes, precisamos fazer coisas que não são as nossas coisas preferidas. Mesmo assim, a individualidade deve ser levada em conta
E ao fazer algo que não é tão minha praia ou que não me agrada tanto, eu posso aprender e desenvolver um traço de caráter na minha vida. Você pode também trabalhar belas artes com os seus filhos e perceber por meio de arte e ilustração como ele se vê, ou o que ele vê a respeito de si mesmo, ou quais são os problemas que ele tem na visão de si. Você vai notar que algumas crianças veem a si mesmo menos do que deveriam ver, mas outras veem a si mesmo mais do que deveriam ver. E ver a si mesmo aos olhos de Deus, com a importância dada por Deus, com o papel dado por Deus, com a dimensão dada por Deus, faz toda a diferença na vida de um indivíduo. Nós caminhamos para o último princípio, e ele é como um catalisador desse outro que acabamos de comentar, que é o princípio de aliança. Aliança é mais do que acordo ou contrato ou ajuntamento. Aliança é um acordo em que duas partes desistem de suas soberanias individuais para celebrar algo que eles vão fazer juntos. Dessa forma, o casamento é a materialização de uma aliança mais importante que nós temos na Escritura. Desde Gênesis, durante toda a teologia bíblica desenvolvida no Antigo e Novo Testamento, Deus compara o seu relacionamento com o seu povo a um casamento e mostra como ele é fundamental na cosmovisão cristã e no desenvolvimento da sociedade. Aliança na família significa desenvolver diálogo, tornando esse acordo muito claro, tornando e mostrando aos filhos que algumas das ações que tomamos são frutos desse acordo. O tempo que investimos como pais na vida deles são frutos da aliança que temos com Deus em cumprir nosso papel de pai, são frutos da aliança que temos com eles. Ao nos tornarmos pais, desistimos de algumas coisas a respeito de nós mesmos para investir na vida dos nossos filhos. Devemos ensinar resolução de conflitos atacando o conflito, o problema, e não necessariamente e nunca desmerecendo a pessoa. Como nós podemos fazer isso em casa? Como nós podemos ensinar a aliança em casa? Primeiro, tratando os assuntos da família a partir dessa perspectiva. Não só evidenciando a obrigação de cada um, mas o cumprimento do papel de cada um em face da aliança que temos estabelecidos por Deus. Podemos mostrar a nossa aliança com a igreja, ajudando nos projetos que abençoam a comunidade local e até a vizinhança da igreja. Podemos também demonstrar aliança com os nossos compatriotas quando participamos de projetos que abençoam a comunidade como um todo. Paul Gelly criou os filhos durante um bom tempo servindo a comunidade. Muitas vezes eles não limpavam apenas o próprio quintal, mas limpavam a rua toda. E com isso, testemunhavam do amor de Jesus a diversos vizinhos que não entendiam bem por que eles estavam fazendo aquilo. Os filhos também aprendiam a desenvolver o caráter, trabalho e serviço cristão dentro e fora dos muros da família. Você deve se perguntar, como posso aprender a aplicar essa abordagem educacional na minha família? E eu queria levar você para perto aqui da nossa coleção Aprender a Palavra. Pode visitar o site da Educalar, conhecer cada um dos volumes. Você pode começar a ensinar o seu filho a partir dos 3 anos e seguir essa coleção até os 17 anos. É uma coleção que foca no estudo da Bíblia e do pensamento cristão. Ela não é uma coleção para ensinar português, matemática ou ciências, mas é uma coleção para ensinar como Deus está visto, como Deus está agindo em todas as áreas do conhecimento, como Deus age na história. E como o cristianismo é um pensamento, é um sistema de pensamento digno de ser estudado com raciocínio lógico e com cosmovisão completa e coerente. Convido você a conhecer mais um pouco sobre essa abordagem educacional que leva a educação dos nossos filhos, tanto pessoal quanto acadêmica, para perto, para dentro da palavra de Deus. Muito obrigado.